Precisa parar com esse vitimismo. Eles se comportam como se o povo palestino fosse cidadão de segunda classe. E vem dizer que é antissemitismo. O presidente Lula deveria pedir desculpas profundas e amplas ao povo de Israel pelo que ele falou. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Precisa parar com esse vitimismo. O Brasil não tem problema com Israel. Parece que agora o Lula resolveu dar uma de pacificador, né? Depois de 2 anos acusando Israel de genocídio e fechando os olhos para os reféns sequestrados pelo Hamas, o presidente tenta bancar o moderado, dizendo que o problema não é com Israel, mas com Netanyahu. Conveniente, não? Justo agora que Trump assina o acordo de paz e o mundo aplaude o fim da guerra, Lula tenta limpar o próprio discurso, fingindo que nunca demonizou quem realmente lutava contra o terrorismo. Precisa parar com esse vitimismo. Vamos lá, a gente vai falar um pouco de Brasil agora, dessa relação com Israel, né? O presidente Lula afirmou hoje na Itália que o Brasil não tem problema com Israel, mas sim com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Vamos ver. O Brasil não tem problema com Israel. O Brasil tem problema com Netanyahu. Olha que Netanyahu, no formato de governo, não haverá nenhum problema entre Brasil e Israel, que sempre tiveram uma relação muito boa. Nós sabemos o papel que o povo judeu tem feito, inclusive lutando contra a atitude do Netanyahu. O comentário de Lula centralizando as críticas em Netanyahu atenua o tom hostil que adotava nos seus discursos contra o Estado de Israel. Em fevereiro de 2024, por exemplo, Lula foi declarado persona non grata no país após comparar a ofensiva militar em Gaza ao Holocausto. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Em junho deste ano, no Palácio do Planalto, Lula acusou Israel de se vitimizar por conta das críticas sofridas decorrentes da ação militar em Gaza. Eles se comportam como se o povo palestino fosse cidadão de segunda classe. E vem dizer que é antissemitismo. Precisa parar com esse vitimismo. Precisa parar com esse vitimismo também. É o seguinte: o que está acontecendo na faixa de Gaza é um genocídio. Daniel Rittner, agora, para fins de governo em Brasília, o Lula, de certa maneira, ele vem calibrando um pouco essa percepção, né? As críticas, né? Ele direcionava, falou de genocídio, comparou o genocídio com o Holocausto, mas hoje ele foca apenas no Netanyahu. Você nota essa calibragem ou não? O Lula, Caio, tem sido muito aconselhado por assessores próximos da área internacional, da Presidência da República, do Itamaraty, a evitar falas sobre guerra na Ucrânia e Rússia, fala sobre faixa de Gaza e Israel, fala sobre Venezuela. Não precisa chegar ao ponto de ignorar o Prêmio Nobel para Maria Corina Machado, mas fato é que Lula tem seguido a maioria desses conselhos e evitado entrar nesses assuntos, porque esses assuntos não trazem dividendos eleitorais. A campanha está cada vez mais perto e sempre que Lula sai do roteiro e entra nesses assuntos, o custo é muito maior do que o benefício. Desperta-se muito mais antipatia entre quem tem críticas a Lula do que emoção já precificada em quem já o apoia. Então, Lula, sempre que pode, evita esse tipo de fala, tem aprendido a lidar com esses conselhos dos assessores mais próximos e evitar esse tipo de fala. E aí, professor, agora, de onde que vem essa posição histórica até do petismo, do presidente Lula, tanto em relação à Palestina quanto em relação a Israel? Movimento contestatório ao imperialismo norte-americano e seus proxies pelo mundo, né? É uma visão dos anos 70, uma visão que não cabe na atualidade. O presidente Lula deveria pedir desculpas profundas e amplas ao povo de Israel pelo que ele falou e falar que não tem relações com o atual líder de Israel é falar que não quer ter relações com Israel. As forças políticas que representam no regime democrático israelense o apoio a Netanyahu devem ser respeitadas e a presença destas forças permanecerá no cenário político israelense. Então, manter relações oficiais, manter relações estáveis, manter relações positivas com um país com o qual o Brasil tem vínculos históricos e que tem investimentos e que tem relações de inovação e de comércio é essencial para o Brasil. Então, o presidente poderia fazer esse gesto e, sem se intrometer nos assuntos da região, sem tomar partido, para o bem do Brasil. O Brasil não tem
que tomar qualquer tipo de predileção naquela região, tem que tomar predileção contra os seus interesses comerciais, de investimentos e de vínculos que levem a uma inserção melhor do Brasil no mundo. Lorival. Eu acho que os valores são um componente da política externa. Acho que a política externa ela não é feita só de interesses. E eu acho que o Brasil já reconhece o Estado palestino, né, que foi o movimento que europeus, Austrália, Canadá fizeram agora. Então não teria como agregar esse valor a essa situação. Acho que a indignação com a forma como Israel conduziu a campanha na faixa de Gaza é algo bastante abrangente, né? Acho que são muitas, inclusive nos Estados Unidos, você tem os judeus mais jovens, assim, teve uma matéria no New York Times, inclusive esse fim de semana, sobre as críticas contundentes a Israel, o distanciamento de Israel. Pela primeira vez, a comunidade judaica americana, um contingente maior, apoiando os palestinos e criticando Israel. Eu acho que o Lula, o que ele procurou fazer foi dizer que eu não concordo com o que o governo israelense faz atualmente. Isso não significa não apoiar ou rejeitar o Estado de Israel. Acho que foi isso que ele quis dizer. E essa tem sido a mensagem de outros governos também. Por outro lado, eu também acho que existe uma incoerência na forma como ele manifesta solidariedade ao povo palestino e não ao povo ucraniano, que tem sofrido algo. Claro que os contextos são diferentes, são situações diferentes, causas diferentes e tal, mas também é um povo que está sendo vítima de bombardeios e tal. Então, nisso existe uma incoerência. Agora, os governos, assim, eu acho assim, as pessoas têm o direito de criticar o governo israelense sem ser acusado de antissemitismo. Nesse ponto, eu acho que o Lula e outros têm razão. E quando ele falou do vitimismo, quer dizer, de fato. Então, quando você critica uma ditadura africana, você é racista. Quando você critica algo que acontece na Ásia, você é racista. Não dá para ser assim. Isso eu acho que tem muito do sectarismo, né, Lorival? E vale para a política brasileira, que é a minha área de especialização. Você eventualmente criticar o petismo, o PT, não te torna um bolsonarista. Exato. Assim como você criticar o Supremo, também não te torna um bolsonarista, ou seja, fica colocando em caixas assim e separando, e se você tem que estar ali na visão deles para estar dentro de uma dessas caixas. Assim. Concordo com você. Agora, nós temos que ver aqui que Lula representa o Estado Nacional brasileiro, né? Fala pela voz de um país no cenário internacional. Tudo bem quando o Brasil tem coerência na defesa de certos valores e princípios, tradição da política externa brasileira. Tudo não tão bem quando ele demonstra incoerência quanto a isso. Então, critica Israel, não critica a Venezuela, não fala nada sobre a Ucrânia, não fala nada sobre outras situações pelo mundo em que há perseguição e há mortandade generalizada. Então, ou você tem uma política coerente, isso sim redunda em benefícios para você, do ponto de vista da apreciação política externa dos teus parceiros, ou você se cala e é guiado pelo teu interesse nacional, pela busca de negócios, pela busca de algum tipo de vantagem para o seu país. Nesse sentido, não se meta onde você não é chamado, onde você não tem capacidade de agir. Então, é essa inconstância da política externa que Lula representa nas suas manifestações com relação a Israel, que demonstra uma desarticulação, demonstra uma falta de preparo para lidar com toda a agenda internacional. Então, falar em genocídio, falar que é contra Netanyahu, mas não é contra Israel, não leva a lugar nenhum. Sim. Qual é a consequência para o interesse nacional brasileiro? Daniel, pediu a palavra? A questão é, Lula diz exatamente a verdade quando ele menciona que não é contra Israel, é contra o governo Netanyahu. Ora, se você for analisar o histórico dos governos do PT, ele tem razão em um momento quando poderia mencionar, por exemplo, que o Mercosul, por iniciativa do Brasil, firmou um acordo de livre comércio com Israel. É um dos poucos acordos de livre comércio, inclusive, que tem o Mercosul. Então, isso é fato, né? O governo Lula, os governos do PT promoveram um relacionamento com Israel, não com o governo Netanyahu. Por sua vez, os governos do PT passaram mais tempo nos últimos anos e nos últimos governos sem
reconhecer e aceitar um embaixador designado por Israel no Brasil, como é o caso agora. Israel designou um embaixador e o governo brasileiro, numa rara atitude diplomática, resolveu não aceitar, ficar em silêncio, o que na linguagem, no código diplomático, já significa não aceitar o embaixador designado. Isso é contra Israel e é contra o governo Netanyahu. Agora, Lula joga contra os próprios interesses brasileiros quando ele deixa de homologar uma licitação do Exército em que consagra-se vencedora uma empresa israelense, a Elbit, que é privada e que não defende os interesses de Benjamin Netanyahu, defende os interesses de Israel e é uma empresa comercial. E sai perdendo o exército brasileiro, que é descredibilizado perante as empresas de defesa, porque fez um longo processo de concorrência internacional quando chegou ao julgamento de que a empresa israelense era mais habilitada para fornecer para o exército brasileiro, não pôde ser homologada a licitação. Aí Lula jogou contra Israel e jogou contra o próprio Brasil. Precisa parar com esse vitimismo. Bom, o presidente Lula avalia que o Brasil não tem problemas com Israel, mas sim com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A repercussão em Brasília, repórter Lucas Martins trazendo as últimas informações e a repercussão sobre essa fala do presidente da República. Boa noite, bem-vindo. Oi, Tiago, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que está na nossa companhia. Exatamente, foi durante um evento na Itália que o presidente Lula está participando do Fórum Mundial da Alimentação e ele falou sobre esse contexto diplomático envolvendo Israel e o Hamas. Ele afirmou que negou qualquer tipo de problema com o Estado de Israel, mas admitiu que existe problemas com Benjamin Netanyahu. Foram essas as palavras do presidente Lula. Precisa parar com esse vitimismo. Lula tenta transformar um problema diplomático em uma rixa pessoal. Ao dizer que o Brasil não tem problema com Israel, mas com Netanyahu, ele reduz a política externa a uma questão de simpatia e antipatia. Esse tipo de personalismo é típico de líderes populistas e enfraquece o papel do Brasil no cenário internacional. Relações entre países não se resolvem com afeto, mas com princípios e coerência. Algo que o governo parece ter esquecido desde o início dessa crise no Oriente Médio. Precisa parar com esse vitimismo. Pois é, Tiago, e essa não é a primeira declaração do presidente Lula em relação ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O presidente Lula já fez algumas afirmações em relação à postura de Benjamin Netanyahu. Inclusive, no ano passado, ele foi classificado aí por Israel como persona não grata depois das afirmações em relação ao primeiro-ministro de Israel. Volto com você. Feito. Lucas Martins, direto de Brasília, com a fala do presidente Lula, que está na Europa. Você volta daqui a pouquinho na nossa programação, mais um giro com os nossos comentaristas. Começa agora aqui pelo meio, Deise Ciocari. Ô Deise, o presidente Lula, como o Lucas destacou, sempre fez críticas a todo esse processo, falando do genocídio na faixa de Gaza, mas hoje ele coloca a bola no chão e fala, olha, não tenho nenhum problema com Israel, mas sim, meu problema é com o primeiro-ministro israelense. Ele tenta politizar e amenizar isso de que forma, Deise? Thiago, eu não gosto quando o presidente Lula faz isso, porque parece que ele tenta transformar uma divergência diplomática numa questão pessoal. Por que eu estou falando isso? Porque o problema é que nessas relações entre estados não existe essa separação tão simples entre o líder e o país. Então, quando ele personaliza esse conflito, o presidente, me parece que ele reduz a política externa para um jogo de simpatias e antipatias. Me parece um reducionismo um pouco exagerado. E isso acaba enfraquecendo a imagem do Brasil como um ator institucional. Então, essa diplomacia, no meu entender, ela não pode depender desses rostos, mas de princípios. Então, quando ele personaliza, para mim, eu acho que aí o presidente acaba misturando um certo moralismo com pragmatismo emocional e o país, né, o Brasil, no fim e ao cabo disso tudo, acaba deixando de ser um mediador confiável e passa a ser um participante emocional do conflito. Então, é uma postura, de novo, aquilo que a gente vinha criticando aqui, é uma postura muito mais reativa do que estratégica. E aí isso tem um custo político muito alto. E, Vilela, nesses 2 anos o Itamaraty teve muita dificuldade, né, para calibrar discursos. O presidente Lula falava uma coisa e o ministro das Relações Exteriores, principalmente, tentava amenizar, né? Pois é, e não é agora, na reta final, que o Brasil iria
ter uma mudança no seu posicionamento, mudança na sua capacidade de produzir erros relacionados a esse conflito. Você vê que, nesse contexto, ele coloca o contraponto do Brasil com Netanyahu, como quem coloca que quando o Netanyahu não estiver mais à frente de Israel, aí o Brasil, o Estado brasileiro vai voltar a se relacionar com Israel. Bom, primeiro que isso pode também ter uma resposta. Ora, quando Lula não estiver mais à frente do Estado brasileiro, Israel vai voltar a se relacionar com o Brasil também. E seja lá qual for o lado que diga isso é ruim quando se trata de um contexto de Estado. O próprio presidente Lula, na última sexta-feira, ele deu uma declaração dizendo que é obrigado a se relacionar pela força do seu cargo, inclusive com quem ele não concorda, com quem ele não mantém uma afinidade do ponto de vista político-ideológico. Deveria ter agido dessa forma novamente e procurado, num contexto de pacificação, ter estendido o braço pela paz e não ter botado um pouco mais de fogueira nessas rusgas entre o Brasil e Israel. E assim foi com Donald Trump, não é, Dora? Essa relação dos dois, que a gente ainda espera, aguarda um desfecho, mas de qualquer forma, inclusive hoje o presidente Lula voltou a falar da tal da química no encontro com o Papa. Dora? Você para de tirar palavras da minha boca, entendeu? Porque então eu vou repetir, porque eu vou dizer, quero 2 pontos. Esse ponto da Daisy, que ela fala do personalismo, que é típico do líder populista. E aí, exatamente, você já contou, né, a história. Hoje o Papa, o Lula, olha, tá vendo, ato falho meu? O Lula dizer que